Fala, eu sou o Ludovic do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre antiderivação. Então vamos lá. Bem, a derivação a gente já conhece, né? Se a gente pegar uma função aí f de x, derivar ela, a gente acha a f', certo? Então agora a gente vai estudar o processo inverso da antiderivação. Então a ideia é a gente pegar essa nossa função f, a gente pensar qual função fzão de x, tal que f'I é igual a f. Então a gente fazer esse processo inverso da derivação, que é justamente o que a gente chama de antiderivação ou de integração. E um outro detalhe importante é que a gente chama essa f'I de x de antiderivada ou primitiva da nossa f de x, ok? Então, vamos ver como é que é a notação dessa integração. Então, se a gente tem essa nossa f'I de x e a gente quiser derivar ela, a gente escreve assim, f'I é igual a f de x. Notação da derivada. Mas agora, e para fazer o processo inverso, para a gente partir da nossa f e passar para f'I? Então, para fazer a reintegração. Então, como a gente já estudou integral, a gente tem aquela cobrinha da integral. Então a gente escreve assim, que integral de f de x dx. Então isso que a gente chama de fazer uma integral indefinida, ok? Que é uma integral sem limite de integração. Então a integral do nosso f de x vai dar a nossa primitiva f'I de x mais uma constante c de integração. Então vamos com calma que é muita coisa aí na tela. Então, integral de f de x vai ser f'I de x. Então, aquele processo inverso da derivação, passamos da função para a sua antiderivada ou primitiva. O problema é que nesse processo a gente tem que acrescentar essa constante c, que a gente chama de constante de integração. E eu vou explicar o porquê dela aparecer. Porque se a gente for derivar esse termo, f'I mais c, a gente vai ver que essa derivada vai dar, ó, f'I' mais a derivada de uma constante que é zero. Então vai dar simplesmente f'I', que é f de x. Então, qualquer que seja essa constante c, a derivada desse termo vai sempre dar f de x. Então, quando a gente deriva a função f'I, a gente acha só uma função, f de x. Só que quando a gente integra a função f de x, a gente não vai achar só uma função, a gente vai achar uma família de funções. Uma família de funções, cada função dessa família tem a mesma derivada, f de x. Então, por exemplo, f'I mais 1, a derivada vai dar f de x. f'I menos 2, a derivada vai dar f de x. Assim por diante, porque a derivada de uma constante é zero. Deu para pegar a ideia? Então, se tratando dessas integrais, a gente falou de integral indefinida, então é bem importante fazer a distinção entre integral definida e integral indefinida. A integral definida tem limite de integração, e ela representa a área e resulta num número, enquanto que a nossa integral indefinida resulta numa família de funções, que são todas as primitivas da nossa função f, ok? Mas e na prática, como que a gente faz essa integração? Então vamos ver, ó. Vamos ver de função em função como que a gente integra. Começando pelas funções trigonométricas. Se a gente quiser integrar o cosseno, por exemplo. Então a ideia é sempre a seguinte, a gente pensar qual função cuja derivada é o cosseno. Então, pensar aquele processo inverso. A gente lembra, a derivada do seno é o cosseno. Ou seja, a integral do nosso cosseno vai ser o seno, mais a nossa constante de integração c. Então, muito importante, não esquecer da constante de integração, sempre que estivermos fazendo integrais indefinidas, ok? Então, derivada do seno é o cosseno, então a integral do cosseno vai ser o seno, mais a constante. Então, prosseguindo com as funções trigonométricas. Nós temos que a derivada de menos cosseno é o seno, então a integral do seno é menos cosseno mais c.
certo? Então a ideia é sempre essa. Continuando aqui, ó, derivada da secante é secante vezes tangente. Então a integral de secante vezes tangente é secante mais c. Derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então a integral da secante ao quadrado é tangente mais c. Então tem uma série de integrais trigonométricas que a gente pode botar aí. Sempre pensar naquele processo inverso da derivação. Então tem algumas que já não são tão simples de demonstrar. Eu vou falar que nem os livros falam, que dá uma raiva, né? A demonstração fica a cargo do leitor. Mas enfim, só pra gente não perder muito tempo. São essas três aqui, ó. A integral da tangente, que vai dar ln de módulo de secante de x mais c, que é a mesma coisa que menos ln de módulo de cosseno de x mais c. Temos também a integral da secante, que é ln de módulo de secante de x mais tangente de x, e a integral da cossecante, que é menos ln de módulo de cossecante mais cotangente mais c. Então isso tudo é tabelado, gente. Tem tabela na internet, só jogar no Google, tem no Responde aí também. Enfim, essas foram as trigonométricas. Agora vamos para as funções exponenciais. Exponencial de x é fácil, né? Porque a derivada dela é ela mesma, então a integral dela é ela mesma, mais c. Temos também a outra exponencial, então com uma constante a elevado a x, então a integral disso vai dar a elevado a x sobre ln de a, mais c. Vou ficar falando o tempo todo do c, só para você não esquecer, porque é muito importante. Agora vamos aos polinômios. Então você concorda comigo que a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1, certo? Então, espero que você concorde também comigo com isso daqui. Então agora a gente pegando essa equação e dividindo tudo por n mais 1, a gente cai nessa relação daqui. Então com isso a gente consegue integrar x elevado a n, que é muito importante. Então integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Então, por exemplo, ó, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 mais c. E o detalhe é que n não precisa nem ser inteiro. Só que, na verdade, nós temos uma exceção para n igual a menos 1, certo? Que se n for igual a menos 1, esse denominador vai zerar. Então, aqui está, ó, para n igual a menos 1, a integral vai dar ln de módulo de x, porque a derivada do ln é 1 sobre x, que é x elevado a menos 1. Ok? Então, beleza. Agora, para finalizar, vamos falar das funções trigonométricas inversas. Por mais incrível que pareça, elas costumam aparecer. Por mais incrível que pareça, elas costumam aparecer nas questões. Então, a derivada do arcosseno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a integral disso daí é o nosso arcosseno mais c. Temos também arcotangente, cuja derivada é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então a integral disso é a nossa arcotangente. Arco-cosseno não costuma aparecer muito, também arco-secante muito menos. Então essas foram as primitivas das funções, as principais integrais indefinidas que nós temos que conhecer. Então, para finalizar, voltando para aquela nossa função lá do começo, vamos calcular essa integral indefinida. Pode ser? Então a integral de cosseno de x mais 3x menos 2 vai dar o quê? A integral de cosseno de x, a gente viu que é o seno de x, certo? Pois a derivada do seno é o cosseno. Integral de 3x menos 2, isso aqui vai ser então um polinômio. Então, começando pelo 3x, vai dar 3 vezes x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, no caso, n igual a 1. Então, isso aqui vai dar 3x ao quadrado sobre 2. E 2 também é um polinômio, né? Como se fosse x elevado a 0. Então ficaria x elevado a 1 sobre 1, que é simplesmente x. Então aí está, fizemos a nossa integral indefinida. Não podemos esquecer da constante c também, certo? Então aí está a nossa integral. Então, por hoje é tudo. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.